A pequena cidade de Hollow Creek sempre foi marcada por um passado sombrio. Nos anos 90, um serial killer conhecido como Sanguinário aterrorizou a comunidade, deixando um rastro de vítimas e um sentimento de medo que nunca desapareceu completamente. Após uma série de brutalidades, o assassino desapareceu misteriosamente e a cidade tentou seguir em frente, mas as cicatrizes emocionais permaneceram. Anos depois, em uma noite de outono, um grupo de amigos, David, Sarah, Jake e Mia, decidiu fazer uma trilha em uma floresta próxima. Eles estavam empolgados com a ideia de acampar e contar histórias de terror ao redor da fogueira, mas Hollow Creek ainda carregava os ecos do passado. A floresta, densa e sombria, parecia vibrar com histórias não contadas. Vocês acham que as histórias sobre o sanguinário são verdadeiras? Jake perguntou, tentando provocar uma reação do grupo. Ele sempre foi o mais corajoso, mas havia um brilho de incerteza em seus olhos. Claro que são verdadeiras, Sarah respondeu, olhando ao redor como se esperasse ver algo surgir das sombras. A cidade nunca se recuperou totalmente. As pessoas ainda têm medo de sair à noite. Mia, que sempre foi mais sensível às energias ao seu redor, estava inquieta. Devemos ter cuidado. Essas histórias podem ter mais verdade do que pensamos. David riu, tentando aliviar a tensão. Vamos apenas nos divertir. É só uma lenda. Mas conforme o grupo se aprofundava na floresta, a atmosfera tornou-se mais pesada. Os sussurros do vento entre as árvores pareciam formar palavras, e a escuridão parecia se aproximar. Quando eles chegaram ao local de acampamento, a incerteza começou a se transformar em medo. A noite caiu rapidamente e o grupo acendeu uma fogueira. Enquanto as chamas dançavam, eles começaram a compartilhar histórias de terror. Quando chegou a vez de Jake, ele decidiu contar a história de Sanguinário em detalhes. Ele era conhecido por escolher suas vítimas na floresta. Jake começou, sua voz baixa e sombria. As pessoas diziam que ele podia sentir o medo. Ele se escondia nas sombras, esperando por suas presas. E quando ele atacava, era brutal. Ninguém sabia como ele desapareceu, mas muitos acreditam que ele ainda está por aí, esperando por sua próxima vítima. A fogueira crepitava e Mia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isso não é engraçado, Jake. Você não deveria brincar com essas coisas. É só uma história, ele respondeu, mas a incerteza em seu tom não passou despercebida. Depois de algumas horas, eles decidiram se deitar. David e Sarah dividiram uma barraca, enquanto Jake e Mia ficaram em outra. Enquanto todos tentavam dormir, Mia não conseguia relaxar. O medo parecia palpável e ela não conseguia evitar o sentimento de que alguém os observava. No meio da noite, um barulho a acordou. Era um som sutil, mas inquietante, como se algo estivesse se movendo nas sombras. Ela se virou para Jake, que estava dormindo tranquilamente. Jake, ela sussurrou, mas ele não respondeu. Ela decidiu sair da barraca para investigar. Do lado de fora, a floresta estava silenciosa, exceto pelo som distante de folhas sendo movidas pelo vento. Mia começou a andar, seu coração batendo acelerado. Ela se afastou um pouco da fogueira, sentindo-se estranhamente atraída por uma trilha que levava mais fundo na floresta. Enquanto caminhava, algo chamou sua atenção. Havia uma árvore com um tronco grosso e retorcido, e ao seu redor estavam marcas estranhas, como se algo tivesse sido arrastado ali. O medo começou a tomar conta dela, e ela decidiu voltar. Mas, antes que pudesse dar o primeiro passo, um ruído forte a fez congelar. Era um grito agonizante que ecoou pela floresta, fazendo Mia estremecer. O som parecia vir de algum lugar próximo. Sem pensar, ela correu de volta para a barraca, batendo na lona para acordar Jake. Jake, acorde, precisamos ir. Ela estava em pânico. Jake acordou, confuso. O que aconteceu? Eu ouvi um grito. Precisamos sair daqui.
Ele olhou para a barraca de David e Sarah, mas antes que pudesse chamar por eles, um novo grito cortou o ar, mais perto desta vez. Jake se levantou rapidamente, seu olhar agora sério. Vamos! Os dois correram até a barraca de David e Sarah e os acordaram. Precisamos ir. Jake disse, sua voz carregada de urgência. David, ainda sonolento, franziu a testa. Calma, o que está acontecendo? Eu ouvi um grito. Não sei o que foi, mas precisamos sair da floresta. Sarah, agora também acordando, sentiu a tensão no ar, talvez devêssemos voltar para a cidade. Sem mais delongas, eles rapidamente começaram a desmontar as barracas e a pegar suas coisas. O medo estava palpável e a escuridão parecia se fechar ao redor deles. Quando finalmente estavam prontos para partir, uma sensação de alívio os invadiu. Mas assim que deram alguns passos pela trilha, perceberam que David não estava com eles. David! Jake gritou, chamando por seu amigo, mas não houve resposta. Ele deve estar atrás de nós, Sarah disse, tentando manter a calma. Vamos voltar. Enquanto eles retornavam, o medo crescia dentro deles. Ao chegarem à barraca, encontraram apenas suas coisas, mas David havia desaparecido. Ele não pode ter ido muito longe, Mia disse, mas seu coração disparava. Precisamos procurar por ele, Jake decidiu. E os 4 amigos se separaram, cada um seguindo uma direção diferente para tentar encontrá-lo. Mia, sozinha, começou a chamar por David. David, onde você está? Ela se afastou da trilha, seu coração batendo forte. O silêncio da floresta era opressivo e a escuridão parecia engoli-la. De repente, ela ouviu um movimento atrás dela. Virando-se rapidamente, viu uma sombra se movendo entre as árvores. A adrenalina tomou conta dela e Mia começou a correr, mas a figura a seguiu, sempre a poucos metros de distância. David! Ela gritou, mas a única resposta foi o som de passos pesados atrás dela. A sombra se aproximava e ela sabia que precisava escapar. Quando finalmente encontrou uma clareira, Mia parou para recuperar o fôlego. Mas ao olhar para trás, a figura estava lá, parada à distância, observando-a. Era um homem alto, com um sorriso perturbador no rosto. Ele segurava uma faca, as lâminas brilhando sob a luz da lua. Você não deveria estar aqui, querida, ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. Mia virou-se e começou a correr novamente, mas o homem a seguiu, rindo de maneira sinistra. Ela precisava encontrar seus amigos. Correndo descontroladamente pela floresta, ela se deparou com uma árvore caída e se escondeu atrás dela, tentando controlar a respiração. O som de passos se aproximou e o homem parou bem ao seu lado, olhando para a clareira. Você não pode escapar, ele sussurrou, e Mia sentiu que seu coração estava prestes a parar. Enquanto isso, Jake, Sarah e David estavam se reunindo. Precisamos encontrá-la. Jake disse, preocupado. Ela não pode estar sozinha na floresta. Eles decidiram dividir mais uma vez, desta vez se comprometendo a se encontrar em um ponto específico. Jake e Sarah seguiram um caminho que levava a uma antiga cabana que haviam ouvido falar nas histórias sobre o sanguinário. A cabana estava em ruínas, coberta de musgo e cheia de sombras. Quando entraram, o ambiente era sombrio e opressivo. Jake começou a procurar, mas logo encontrou algo que o fez parar. Uma série de fotos antigas nas paredes, mostrando as vítimas do assassino. Isso não é bom, Jake disse, seu rosto pálido. Precisamos sair daqui, Sarah sussurrou, olhando nervosamente ao redor. Mas antes que pudessem se mover, ouviram um barulho vindo do andar de cima. David! Jake chamou, mas não obteve resposta. Eles decidiram subir e a atmosfera se tornava cada vez mais pesada. Quando chegaram ao segundo andar, encontraram uma sala escura e cheia de móveis quebrados.
No centro, havia uma mesa com objetos perturbadores, fotos, uma faca manchada de sangue e uma boneca antiga com um olhar vazio. Isso é horrível, Sarah disse, cobrindo a boca. Devemos ir agora. Mas assim que se viraram, a porta se fechou com um estrondo e eles se viram aprisionados na sala. O pânico tomou conta deles e Jake começou a bater na porta, mas era inútil. Enquanto isso, Mia conseguiu se esgueirar para longe do homem e correu em direção à trilha. O medo a impulsionou e ela finalmente encontrou Jake e Sarah, que estavam em pânico. Mia! Jake gritou, aliviado ao vê-la. Você está bem. Não, o homem, ele está atrás de mim. Ela ofegava e eles se viraram para correr. Mas antes que pudessem escapar, a figura alta apareceu diante deles, bloqueando a trilha. Agora vocês não vão a lugar algum, ele disse, seu sorriso se alargando. Eles tentaram se afastar, mas estavam cercados. O homem avançou, segurando a faca com firmeza. Vocês acham que podem escapar do que eu sou? Eu sou o medo. A tensão no ar era palpável, e eles sabiam que precisavam lutar para sobreviver. Precisamos distraí-lo. Sarah gritou, e Jake teve uma ideia rápida. Vamos atrás da cabana, ele disse, puxando Mia e Sarah. Eles correram em direção à estrutura em ruínas, e o homem o seguiu, rindo de forma sinistra. Dentro da cabana, eles procuraram por algo que pudesse ajudá-los. Vendo a faca manchada de sangue na mesa, Jake a pegou. Vamos encarar isso de frente, ele disse, determinado. Quando o homem entrou na cabana, Jake o enfrentou. Você não vai nos pegar, ele gritou, brandindo a faca. A figura riu, como se estivesse se divertindo. Vocês realmente acham que podem me deter? Eu sou o que as histórias temem. Mas enquanto ele avançava, Mia e Sarah se uniram a Jake. Estamos juntos nisso. Mia gritou, e eles cercaram o homem. Uma luta feroz começou. O homem era forte e ágil, mas a determinação dos amigos os surpreendeu. Eles se moviam em uníssono, cada um tentando desferir golpes e se proteger. Finalmente, em um movimento rápido, Jake conseguiu desferir um golpe com a faca, atingindo o homem no braço. Ele gritou de dor, recuando por um momento, e a oportunidade surgiu. Sarah e Mia atacaram, ajudando Jake a derrubá-lo. Com o homem no chão, eles finalmente conseguiram imobilizá-lo. Chame a polícia. Jake gritou para Mia, que correu para pegar o celular. Quando a polícia chegou, o homem foi levado sob custódia. Ele riu durante todo o processo, como se estivesse se divertindo com a situação. Vocês não entenderam, não é? Eu sempre estarei aqui, ele gritou, enquanto era colocado na viatura. Os amigos ficaram em estado de choque, mas aliviados por terem conseguido escapar. O pesadelo havia terminado ou assim pensavam. Enquanto voltavam para a cidade, a sensação de alívio começou a se dissipar, substituída por uma inquietude. Ele estava certo, Sarah disse, olhando para os outros. Ele sempre estará aqui. Mia, que estava mais sensível à situação, sentiu um arrepio. Precisamos ter cuidado. Ele pode ter seguidores. Meses se passaram e a vida na cidade lentamente voltou ao normal. Mas uma nova série de desaparecimentos começou a ocorrer. As pessoas começaram a murmurar sobre o sanguinário novamente e o medo se espalhou como um incêndio. Os amigos se reuniram novamente, todos sentindo a tensão no ar. Precisamos descobrir o que está acontecendo, Jake disse, determinado. Eles começaram a investigar os desaparecimentos, percebendo que muitos dos desaparecidos tinham alguma conexão com a antiga história do serial killer. As marcas na floresta começaram a reaparecer e os sussurros se tornaram mais fortes. Uma noite, enquanto estavam reunidos, Mia teve uma ideia. E se o sanguinário não agiu sozinho? E se ele tivesse um culto? A ideia os assustou, mas também os motivou a investigar mais. Eles descobriram que havia pessoas na cidade que idolatravam o assassino,
e que acreditavam que ele deveria retornar para completar seu trabalho. Enquanto investigavam, os amigos foram levando seus próprios medos à tona. O que começou como uma caça ao homem se transformou em uma luta contra a escuridão que havia se infiltrado em suas vidas. Finalmente, eles se reuniram novamente na floresta, decididos a confrontar os que estavam por trás dos desaparecimentos. Quando chegaram à clareira, encontraram um grupo de pessoas em um ritual macabro, invocando a entidade de O Sanguinário. "Vocês não podem nos deter", um dos cultistas gritou, olhando para eles com fanatismo. Os amigos perceberam que estavam em um ponto sem retorno. A luta que se seguiu foi intensa, mas, unidos, conseguiram derrotar os cultistas e interromper o ritual. Mas quando pensaram que haviam vencido a batalha, um novo grito ecoou pela floresta. Era um grito familiar, o grito de David, que havia desaparecido meses antes. "David!" Jake gritou, mas antes que pudessem reagir, uma figura apareceu entre as sombras. Era David, mas algo estava errado. Ele estava mudado, com um olhar vazio e um sorriso perturbador. "Vocês não entendem, não é?" ele disse, sua voz fria. "Eu sou parte do Sanguinário agora. O medo nunca morrerá." A cena se transformou em um pesadelo e os amigos perceberam que a batalha contra a escuridão estava longe de terminar. O que eles pensavam ser uma vitória se transformou em uma nova luta pela sobrevivência, enquanto a verdadeira natureza do medo e do mal se revelava diante deles. A história não terminava com a derrota do Sanguinário, mas sim com seu retorno, mais forte e mais insidioso do que nunca. E assim, a trilha do sangue continuaria, ecoando com os gritos de todos aqueles que um dia foram perdidos nas sombras da floresta.